Estou eu aqui novamente, o Francisco Aguilar, nas indústrias Jarfel Saara, aquela tradicional fabricante de máquinas para construção civil, que fabrica máquinas para blocos de concreto e também aquelas maquininhas do tijolo ecológico. Na semana passada, nós falamos exatamente o seguinte, nós fizemos essa planilha que está aqui para 1000 blocos dia de 140 por 190 por 390, tá? E olha, vou dizer uma coisa para você, foi sucesso total. O que teve de pessoas entrando em contato com a gente, tá? Parabenizando e outros, inclusive, fazendo mais dúvidas, mais questionamento sobre a fabricação do bloco, ou até perguntando sobre máquinas, foram muitas pessoas, tá? E isso empolga a gente de continuar com o nosso trabalho, tá? Bom, vamos lá. Hoje, na verdade, nós vamos fazer uma pequena mudança aqui nesse quadro. Não vamos falar em 1000 blocos por dia, não. Olha bem, vou apagando, não vou apagar a lousa, não. Muito pelo contrário, nós vamos apagando conforme vai desenrolando o movimento, tá? Nós vamos falar exatamente em 2000 blocos dia. Bloco de 140 por 190 por 390. Esse bloco que está aqui, olha, tá? Esse daqui é o bloco de 14 por 19 por 39 com parede de 2 centímetros e é o bloco modernão. Olha lá, mão passando por dentro. Por que passando por dentro? Porque o bloco antigo ele tinha um fundo aqui embaixo que impedia a passagem de colunas, de formar estrutura na obra. Você põe uma barra de ferro, derrama concreto, forma uma coluna, sem usar madeiramento. Hoje você passa um cano d'água, você passa um conduíte aqui dentro. Quer dizer, é o bloco do futuro. E outra, os outros furos que ficam sobrando é movimentação de ar, o que realmente ajuda muito na construção, impedindo de formar umidade, fungo, mofo, ácaro, doença. É um bloco moderno mesmo. Nós vamos fabricar hoje o custo para você, quando o lucro acontece, na fabricação de 2000 blocos desse daqui, de 140 por 390 por 190 de altura, dentro da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, um bloco com medidas oficiais, tá bom? Agora, existem diversas máquinas que podem fabricar essa produção de 2000 blocos por dia, tá? E a gente, no decorrer da nossa explanação, nós vamos ter pequenos comerciais. Quando abrir o comercial, não vai embora não, continua aí, porque a gente continua formando a planilha de custo para que você tenha noção de quanto é que custa um milheiro de bloco, tá? Quanto custa a fabricação de 2000 blocos por dia e qual é o lucro que você pode ter num dia de trabalho ou até no mês, para que você veja quando o lucro acontece. Vamos lá? É isso aí, Francisco. E ó, uma máquina para ninguém colocar defeito é a LX 4000 Industrial. Essa máquina conta com um sistema de compactação pneumática de altíssima qualidade, que vai garantir o artefato perfeito aí na sua produção. Sem contar que ela tem uma possibilidade muito bacana. Você consegue aterrar o maquinário ou fazer uma rampa que vai te permitir tirar o seu artefato ali e já levar direto para o campo de cura. Essa é a qualidade que você precisa aí na sua fábrica para alcançar altíssimos resultados, altíssimas possibilidades de lucro. E ó, nós da Jarfel Saara estamos com promoções imperdíveis. Escuta só, na compra de qualquer maquinário de bloco, você vai levar para casa 2 formas de brinde, 2 formas da sua preferência. Isso você não encontra em nenhum lugar, é só aqui na Jarfel Saara. E tem mais! Formas adjacentes terão desconto de até 33%. Você ouviu tudo que eu falei? Você quer que eu te dê mais motivo para vir aqui com a gente? Meu amigo, é qualidade, é produção, é tradição. Estamos falando de mais de 51 anos de experiência na área. Vem para Jarfel Saara, tá esperando o quê? Já que nós voltamos de um comercial, você já conheceu umas maquininhas fabricadas aí pela Jarfel Saara, tá?
Olha, cá entre nós, hein? São 52 anos de experiência fabricando essas máquinas de bloco. O que não falta para nós é conhecimento. Então, quando você, olha bem o que eu vou falar, quando você comprar uma máquina dessa com a gente, você recebe todo um treinamento teórico e prático, tá? Para aprender a trabalhar com o maquinário e ser um empresário com muito mais chance de sucesso, tá bom? Isto sim é parceria. Vamos voltar para o quadro? Vamos parar com milongas e vamos falar de números, tá? Bom, vamos lá. Quanto custa, veja bem, 2.000 blocos por dia, 2 milheiros por dia, porém, para poder chegar em 2 milheiros, eu tenho que sair do custo de 1 milheiro, para você entender quanto custa fabricar 1.000 blocos. Então, veja bem, 1.000 blocos com o tamanho de 140 por 390 por 20 milímetros de parede, ele gasta 6,5 metros cúbicos de material. O que é um material? Pedrisco, pó de pedra, areia e cimento, tá? Mas esse material em si, o cimento, entra no segundo plano. E nós colocamos aqui uma média nacional, que é R$ 120 por metro cúbico. Agora, o que você deve fazer? Vê aí na sua região, se custar 80, faz uma montagem com 80. Se custar 150, faz uma montagem com 150. Depende da sua região, tá? Agora, uma coisa que é assim, 6,5 metros cúbico a R$ 120 dá um custo de R$ 780 para fabricar o quê? 1.000 blocos, tá? 1.000 blocos. Apesar da gente calcular depois quanto é o lucro para 2.000 blocos por dia. Cimento. Nós estamos falando em 14 sacos de cimento para fazer 1.000 blocos. A R$ 30 por saco, nós estamos falando num investimento de mais R$ 420. Quer dizer, em matéria-prima, nós estamos falando aqui exatamente de R$ 1.200. Nessa parte de baixo que está aqui, despesa fixa, esquece. Vamos tirar o 650, porque o 650 era despesa fixa de uma fábrica, olha bem, 650, de pequeno porte, de apenas 1.000 blocos por dia, ou seja, a metade do que nós vamos estar produzindo agora, tá? Então, esse valor aqui de baixo, tá? Ele praticamente some todo. Não tem necessidade da gente estar trabalhando com essa planilha que estava aqui já dos cálculos anteriores. Quando você fabrica 1.000 ou 2.000 ou 3.000 ou 4.000 blocos por dia, você tem que entender que o valor não é só da matéria-prima, porque para cada milheiro você gasta R$ 1.200. Nós temos que ver quanto que você gasta de despesa fixa para poder produzir esse bloco. O que é a despesa fixa? É o aluguel, é a água, é a luz, é o contador. Existe aí uma infinidade de despesas, inclusive de manutenção, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso que está aqui e vamos começar da estaca zero com vocês. Para uma fábrica produzir, olha bem, 2.000 blocos dia, ela precisa ter um espaço físico, um terreno, com uma pequena cobertura para você poder trabalhar. E esse espaço físico, esse terreno, ele é mais ou menos, olha bem, 400 metros quadrados. E o aluguel dele é alguma coisa beirando R$ 3.000. Aí o cara me fala, mas Francisco, eu tenho terreno próprio, eu não vou pagar aluguel. Bom, você não vai pagar aluguel, mas cabe a sua fábrica lá dentro, não cabe? Cabe. Então você poderia ter alugado para uma fábrica de uma concorrência qualquer e receber o aluguel. Então é justo você embutir sempre o valor do aluguel, mesmo que o imóvel seja seu.
Bom, uma fábrica que produz 2.000 blocos por dia, ele tem uma despesa entre água e luz mais ou menos R$800 por mês. Por que mais ou menos? Você tem que considerar se a água é uma água da rede pública ou se a água é de poço, se você tem uma bombinha para poder tirar essa água do poço, isso pode dar uma pequena diferença. Se você utiliza força residencial monofásica, que gasta um pouco mais, ou se é uma energia trifásica industrial, que gasta um pouco menos. Então, a palavra mais ou menos se encaixa em cima disso daí. Só que quando você abre uma empresa, você tem um CNPJ, porque você montou uma fábrica, você precisa sacar uma nota fiscal para vender seu bloco e também registrar os seus colaboradores, você tem aí uma pessoa chamada contabilidade. E uma contabilidade, em média, ela vai cobrar R$1.300 por mês de mensalidade para poder acompanhar a sua empresa, para poder te dar suporte, para manter seus empregados registrados, para gerar a folha de pagamento, porque tudo isso não é coisa que você vai fazer, a contabilidade faz por você. Nós já temos aqui um aluguel, nós temos a água e a luz e nós temos uma contabilidade. Acontece que a despesa não para aí. Veja bem, nós temos uma despesa muito importante que é o seguinte: quem é que vai fabricar o bloco para você? Pensa bem. E falando em altíssima produção, a máquina certa para você, meu amigo, é a Ágil Pneumática 4.3. Ela consegue fazer até 3 blocos de 14 por ciclo e não é brincadeira não, essa aqui é uma máquina muito, mas muito potente. A gente está falando de um sistema de compactação pneumático de 1 tonelada de pressão. Ela conta com vibradores que vão permitir que o seu material entre na forma com altíssima velocidade, sem contar o ejetor automático de tábuas e a gaveta abastecedora. É muito detalhe para fazer a sua produção bombar, amigão. Vem para Jarfel Saara, já te contei das promoções. Agora é a hora de você adquirir a sua Ágil Pneumática 4.3. Vem! Agora que você teve tempo para pensar bem em quem é que é a pessoa mais importante dentro de uma fábrica de bloco, são os colaboradores. Ou seja, os empregados, aqueles caras que vai meter a mão na massa, são eles que vão fabricar o bloco para você. E não é um só não, olha bem, você vai ter 4 colaboradores e cada colaborador custa dia R$150. Aí o pessoal fala, mas para aí, novamente, volto com aquela mesma história. Ninguém custa R$3.000 por mês. O resultado de uma mão de obra braçal, de um colaborador braçal, é alguma coisa beirando aí R$80, R$100 por dia. Sim, só que você não pode esquecer que você tem que pagar para ele o 13º, a férias, o fundo de garantia, o PIS, o FIM social, o INSS, e esse custo chega em média a 150 por dia. 150 por dia. 4 empregados, então dá um custo dia de R$600. Vezes 20 dias. São R$12.000. Então, aqui, olha, você vai transferir esse valor de R$12.000. Então, nós estamos falando aqui de uma despesa, olha bem, mensal. Quanto custa? Aluguel 3.000, água e luz 800,
contabilidade 1.300, colaboradores 12.000. Agora, tem uma coisa muito importante que está faltando colocar aí, que é a manutenção preventiva do maquinário. Porque uma máquina de bloco ela é feita com uma estrutura de aço, de ferro. E essa estrutura ela precisa de uma manutenção, substituição, exemplo, de formas que desgastam com o decorrer dos meses. Óleo e graxa praticamente todo dia na máquina. Lavagem, lubrificação, troca de correia, troca de parafuso de forma. E isso te gera aqui uma despesa mensal. Manutenção. Vamos pensar num valor aqui mais ou menos, tá? De R$ 1.400 por mês. Agora nós sabemos quanto custa o mês. Custo mensal. Bom, para isso nós vamos agora trabalhar com a famosa calculadora. Nós estamos falando em 18.000, olha bem, 18.500 custo mensal. 18.500, olha bem, faça frio, faça chuva, faça sol, custa 18.500. Bom, então vamos lá. Nós sabemos que o custo mensal, veja bem, nós estávamos falando mensal, tá? O custo mensal é de R$ 18.500. Então o que você faz? Você pega R$ 18.500, divide ele por 20 dias e você descobre que o custo, olha bem, custo diário é de R$ 925. Só que veja bem, é R$ 925 dividido por quanto? Por 2.000 blocos. E aí nós temos aqui uma coisa interessante, que é o seguinte. Nós estamos calculando 2.000 blocos, mas nós fizemos o cálculo de quanto gasta de material para fabricar um milheiro. Então, vezes 2 milheiros, então nós temos aqui, ó, custo para 2.000 blocos material. Que é R$ 2.400. E agora nós vamos pegar o custo diário e vamos aplicar aqui, ó. Custo fixo diário. De R$ 925. Agora, antes de fechar essa conta, tá? É importante frisar que nós tínhamos colocado aqui, olha bem aqui em cima, ó, venda R$ 3.000 por milheiro. Agora, vamos repetir? Nós temos aqui no estado de São Paulo algumas pequenas cidades que vendem a R$ 2.500 o milheiro, outras cidades que vendem a R$ 4.000 o milheiro. Nós temos lá em Brasília um cliente que diz para mim que lá é R$ 4.500 o milheiro. Nós temos o pessoal naquela região da Bahia que está trabalhando a R$ 3.500 o milheiro. E existem algumas cidades que chega ao absurdo de cobrar R$ 6.000 o milheiro. Porque são cidades que muitas vezes não tem uma pedreira perto, o saco de cimento sai muito mais caro e eles acabam tendo um preço muito mais alto, tá? E a gente optou em fazer um custo médio para baixo, que é R$ 3.000, que é o preço de venda, não preço de custo, e sim preço de venda.
Aí o que acontece? A gente tem um custo de matéria-prima, material, de 2.400 para 2 milheiros. Nós temos uma despesa diária fixa de 925 e a gente tem um custo para 2 milheiros de R$ 3.325. Só que veja bem, a gente vai apurar na venda de 2.000 blocos 6.000. Então, se nós pegarmos aqui R$6.000 menos 3.325, nós temos um lucro dia olha bem, de R$ 2.675. Agora acontece o seguinte, você sabe quanto você ganha num dia, só que o mês não tem um dia. O mês trabalhado de uma empresa, como nós calculamos aqui as condições de mão de obras, tá? Que eram 20 dias, lembra aqui, olha, os colaboradores trabalhando 20 dias, tá? Então, vezes 20 dias. A sua fábrica passa a ter um lucro mensal de R$ 53.500. Gente, R$ 53.500 é um lucro monstruoso, é um lucro excelente para uma fábrica de bloco. E cá entre nós, vender 2.000 blocos por dia é a coisa mais simples do mundo. Vamos pensar no seguinte, imagina que você seja um empresário organizado que passou por um treinamento aqui na Jarfel Saara e você optou em vender o seu bloco direto para as casas de materiais de construção. Eles vêm, eles retiram no local, eles fazem entrega, eles compram contigo na base do valezinho durante a semana. Então vamos supor, o depósito vendeu para um cliente final dele 1 metro de areia, meio metro de pedra, 10 sacos de cimento, 20 sacos de cal, uma barra de ferro, 20 metros de conduíte e 200 blocos. O que ele faz? Um vale de 200 blocos, te entrega, retira o bloco, entrega para o cliente dele. No final da semana você soma todos os vales que ele fez no decorrer da semana e você fecha a conta e ele faz o pagamento. Imagina que você tem aí 5 depósitos fornecendo desse sistema. Praticamente a sua produção acabou. Sua produção foi consumida. Vender bloco não é difícil. Vender bloco é muito fácil. Por quê? Porque hoje ele é o material mais consumido na construção civil dentro do Brasil. Não se esqueça, lamentavelmente, as indústrias cerâmicas do tijolo cerâmico 6 furos, 8 furos, a maioria estão fechando. Por quê? Porque boa parte delas não tem legalidade no extrativismo da argila. E aí o que acontece? Quando eles recebem uma fiscalização do meio ambiente, eles têm que encerrar as atividades. E para isso o bloco de concreto só tá que cresce. Tanto faz ser nas grandes capitais, como no interior, como nas pequenas cidades. Bloco de concreto é a realidade, é a bola da vez. Tá bom? Então, meus amigos, montar uma fabriquinha de bloco, fabricando 2.000 blocos por dia, pode chegar, veja bem, até R$ 53.500. É lógico, todos os valores que estão aqui são valores que nós colocamos que você vai ter que adequar à sua realidade. Consequentemente, o valor de resultado final pode mudar um pouco para mais, um pouco para menos, de acordo com a sua realidade, tá bom? Veja bem, gostou das dicas que eu dei? Foi boa? Valeu para você ter um parâmetro para poder montar uma fábrica? E olha bem, quando você fala 2.000 blocos por dia, ninguém está falando de uma multinacional, não. Nós estamos falando de uma fábrica de bloco de médio para pequeno porte, tá? Então, o que acontece? Sobrou dúvidas?
Anota esse telefone que está aqui à minha direita. Esse é o meu telefone WhatsApp pessoal. Entre em contato comigo, passa qual é a sua dúvida, a gente vai procurar te esclarecer. Se for necessário, te mandamos um pouco mais de material técnico, tá? E a gente vai estar sempre de mão dada como parceiro. Viu os comerciais? Gostou de alguma máquina nossa? Entre em contato com esse telefone que está aqui, à minha esquerda. Lá você vai entrar com o departamento técnico e eles vão poder te dar um preço das máquinas e ainda te fazer um plano de pagamento que com certeza cabe no seu bolso. Por quê? No nosso financiamento próprio, direto aqui da empresa, você paga apenas 20% quando você encomenda a máquina. Quando você for retirar a máquina, você paga mais 20%, então são 40%. E os outros 60% que sobra, você tem uma opção, sujeita à aprovação de crédito, de financiamento de até 36 meses. Pensa nisso. É ou não é uma empresa que acredita no que fabrica? É ou não é uma empresa que está aberta a fazer uma parceria com você? Tá? E a maioria fala, mas Francisco, por que é que eu vou financiar uma máquina com a Jarfel Saara se eu tenho dinheiro para poder pagar à vista? É que normalmente o que você faz? Você financia, pega o seu dinheiro, joga no estoque, tá? Fabrica lá, sei lá eu, 20, 30, 40, 50 mil blocos, porque já na fabricação você já ganhou. Então o que acontece? Muitas vezes vale a pena pagar um pequeno juro. E quando falando em pequeno juro, o nosso juro é bem pequenininho mesmo, tá? Um juro altamente atrativo. Bom, gostou de tudo isso? Bacana? Não deixa de visitar nossa página na internet, tá? Nós temos uma página que ela traz muita informação, ela é rica em informação. Lá você vai encontrar diversos modelos de máquinas e você vai ter inclusive planilhas que mostram quanto é que você gasta de material para fabricar um milheiro de bloco de 9, um milheiro de bloco de 14, um milheiro de bloco de 19. Pensa numa página bem completa. Onde que você encontra isso? Em www.jarfel.com.br. Deu para entender? Não deixa de visitar nossa página. Além de tudo isso, vou ficar para você aí um convite para vir pessoalmente conhecer a nossa fábrica. Nós estamos aqui na rodovia Mogi Bertioga, no quilômetro 61,5, na cidade de Mogi das Cruzes. Aproveita, vem para cá, vem tomar um café com a gente, vem conhecer a Jarfel Saara, porque nós somos o maior fabricante de máquinas no Brasil. Nós estamos instalados numa área de 70 mil metros quadrados, com mais de 10 mil metros de barracão, tá? Pensa numa firma sólida, que o mais importante, está no mercado desde março de 1972, ou seja, há 52 anos fabricando máquinas com alto padrão de qualidade, com muita eficiência no tratamento com os nossos clientes, porque nós estamos abertos a uma parceria. Então, vem para cá, seja um parceiro nosso. Francisco Aguilar, Jarfel Saara. Obrigado.